Você está no canal Fim da Humanidade. Há uma nova religião em nosso mundo, a religião do eu honestamente. Essa não é uma religião nova, pois existe desde o início dos tempos. A religião do eu vai diretamente contra a verdade fundamental da vida cristã. O ponto de partida do cristianismo é a morte, começa com a morte do eu. Para ter um relacionamento com Cristo, você deve morrer para si mesmo. Jesus Cristo afirmou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A frase dita por Jesus é um poderoso chamado ao discipulado, encontrado nos Evangelhos, notadamente em Mateus 16, versículo 24, Marcos 8, versículo 34, e Lucas 9, versículo 23. Esta afirmação encapsula a essência do comprometimento cristão e a jornada da fé. É um chamado ao comprometimento total com Cristo, carregando a própria cruz. Isso significa comprometimento completo e inabalável em seguir Jesus, independentemente do custo. Significa priorizar os ensinamentos de Cristo e seu exemplo acima de tudo, incluindo desejos pessoais, ambições e até planos de vida. Significa que, mesmo que o mundo te odeie, você ainda seguirá a Cristo. Significa que, se você tiver que ficar sozinho, seguirá a Cristo. Significa que, mesmo se contra a parede, você seguirá a Cristo. É um chamado à autonegação. A frase, carregar minha cruz e seguir-me, também implica o conceito de negar a si mesmo, abandonar o egocentrismo e o ego. Trata-se de colocar as necessidades dos outros e o trabalho do reino de Deus acima dos próprios interesses e desejos pessoais. É um chamado para não viver na carne, mas viver no Espírito e em obediência à palavra de Deus. A frase, carregar minha cruz e seguir-me, trata-se de morrer para si mesmo, é autonegação. Jesus enfatizou aos seus discípulos a importância de tomar a sua cruz, um símbolo de morte, e segui-lo. Ele declarou claramente que quem deseja segui-lo deve negar a si mesmo. Essa negação envolve uma entrega espiritual, simbólica e até física de suas vidas, se necessário. Esta autonegação não é apenas uma parte de ser um seguidor de Cristo, é essencial. Jesus ensinou que aqueles que tentam preservar suas vidas terrenas podem acabar perdendo suas vidas eternas, enquanto aqueles que sacrificam suas vidas por sua causa encontrarão a vida eterna nas Escrituras. Morrer para si mesmo é consistentemente apresentado como um aspecto não negociável da vida cristã. No entanto, no mundo de hoje, muitos professam o cristianismo, mas vivem contrariamente aos seus princípios. Alguns afirmam ser cristãos, mas continuam a se envolver em fornicação, roubo ou mentiras injustificadas. Isso contradiz a essência do novo nascimento em Cristo. Vir a Cristo significa ver a velha vida crucificada com Ele e começar uma nova em obediência aos seus ensinamentos. Deve haver uma transformação notável na vida de alguém ao aceitar Cristo. Se alguém permanece inalterado após professar fé em Cristo, está meramente abraçando uma religião de auto-engano. Ser nascido de novo é sobre transformação, alinhar gostos e desgostos com os de Deus, abraçar o que Ele ama e rejeitar o que Ele odeia. Ser nascido de novo não implica perfeição o tempo todo, mas necessita de uma mudança fundamental na vida de alguém. Jesus falou contra seguidores mornos, aqueles que tentam viver parcialmente em sua velha vida e parcialmente na nova. Apocalipse 3, versículos 15 e 16, adverte que ele rejeitará tais seguidores mornos. Esta mornidão, que era característica da igreja de Laodiceia, também é prevalente em muitas igrejas hoje. Ser morno muitas vezes decorre de uma relutância em morrer para si mesmo e se comprometer totalmente a viver para Cristo. Portanto, a morte para si mesmo não é opcional para os cristãos, é uma escolha deliberada que leva à vida eterna. O verdadeiro discipulado exige um comprometimento completo e inabalável com Cristo, manifestando-se em uma vida transformada e no abandono dos antigos caminhos. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, diz: porque virá tempo em que não suportaram a sã doutrina, mas,
tendo coceira nos ouvidos, amontoaram para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esta religião destrói a vida de muitas pessoas. Muitos pregadores que se autodenominam pastores estão plantando essa religião nos corações de milhões de pessoas toda semana. Muitos palestrantes motivacionais desconsideram completamente Deus e ensinam as pessoas a se glorificarem. Vivemos em uma era de autoglorificação, uma era de autoadoração, onde tudo é sobre mim, minhas necessidades e desejos, eu sou o centro da minha vida, preciso cuidar de mim mesmo. Não é coincidência que, à medida que a religião do eu ganhou mais proeminência em nossa geração, a palavra selfie foi introduzida. Sabe o que é uma selfie? É uma fotografia que alguém tira de si mesmo, geralmente com um smartphone ou webcam, e compartilha nas redes sociais. Vivemos em uma era de ostentação. Esta é uma das razões pelas quais sabemos que estamos nos últimos dias. 2 Timóteo 3, versículos 1 e 2, diz: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Olhe para aquela palavra, jactanciosos. A sociedade como um todo será uma sociedade de fanfarrões, e o veículo perfeito para isso são as redes sociais. Ao rolar o feed das redes sociais, tudo o que se vê são pessoas se gabando, exaltando a si mesmas e mostrando suas vidas. Vivemos em uma geração de fanfarrões. A maioria das pessoas posta apenas coisas positivas nas redes sociais para se gabar. Fotos do novo escritório luxuoso, do carro novo que custou dezenas de milhares, da grande casa com a família perfeita ou da forma física perfeita na academia. Raramente se vê pessoas postando coisas negativas nas redes sociais. No fundo, muitas postagens são para se gabar. Estamos vivendo em uma era de vaidade. É quase como se 2 Timóteo 3, versículo 12, nos dissesse que viveríamos em um mundo centrado em si mesmo. Esta é a nova religião, a religião do eu. Você sabe que como indivíduo pode se tornar um Deus para si mesmo, aos seus próprios olhos. Você pode se exaltar a uma posição que só Deus deveria ocupar em sua vida. Você pode se exaltar a ser um Messias aos seus próprios olhos. Lembre-se, foi exatamente isso que Satanás fez. Satanás tentou se exaltar. Isaías 14, versículos 12 a 14, diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Pois tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos lados do norte, subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Eu poderia ir tão longe a ponto de dizer que a religião do eu é satânica. O primeiro pecado a ser cometido é a religião do eu. Este pecado é tão hediondo e insidioso que é um pecado que foi cometido e causou guerra no céu. A religião do eu deixa Deus completamente de lado. É uma religião que não dá glória a Deus, uma religião que diz que o que você precisa nesta vida não é Deus, Jesus ou o Espírito Santo, mas você mesmo. Existe o poema Invictus, de William Ernest Henley, que afirma: sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Você é realmente? Você pode fazer seu próprio coração bater. Você pode produzir seu próprio oxigênio. Você pode salvar sua própria alma. A religião do eu é centrada em si mesma, e não há ninguém mais egocêntrico do que o diabo. Isso é o que a Bíblia diz, é o que a verdadeira doutrina ensina. Jesus veio à Terra para dizer que você não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Isso é o que os apóstolos pregaram, pelos quais até escolheram morrer. Você pode se ajudar, é isso que a Bíblia, João 15, versículo 5, diz: Eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Salmo 121, versículos 1 e 2, afirmam: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não pode fazer nada sem Deus. Nada funciona na Terra sem o conhecimento de que se alguém está dizendo que você não precisa de ninguém, ou que você é suficiente por si mesmo, ou que você não precisa de Deus. Você está ouvindo a religião do eu. A religião do eu foca em si mesma e deixa Deus de fora. Eles podem chamar isso de automotivação, autoelevação ou autodesenvolvimento, mas seja o que for, não é aprovado por Deus. Deus deve estar no centro de tudo o que você faz. Deus deve estar no centro de tudo o que você é, em todas as coisas. Seja dependente dele e somente dele. Gálatas 1, versículos 6 a 9, diz: Maravilho de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora de novo digo, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Paulo está dizendo aqui que se alguém vier pregar outra doutrina, se alguém vier pregar outra religião que é diferente da religião de Cristo, você deve rejeitá-la. Se alguém lhe disser que você não precisa de Deus ou de ninguém, você deve deixá-los. Esta religião está em todo lugar e não começou hoje. Um homem rico na Bíblia seguiu a religião do eu e pagou com sua vida. Lucas 12, versículos 19 e 20, diz: Direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regozija-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Este homem glorificou a si mesmo, disse que havia feito tudo sozinho. Talvez ele estivesse ouvindo palestrantes motivacionais dizendo que ninguém pode ajudá-lo, só ele mesmo. Mesmo que você corra do ponto A ao ponto B, acumulando tesouros para si mesmo, quem tornou isso possível? Ninguém além de Deus. Porque você está se louvando? Jesus diz que sem ele você não pode fazer absolutamente nada. Olha, não deixe ninguém te enganar, é um desperdício juntar tudo no mundo e depois acabar no inferno. É um esforço desperdiçado. O que você fez por si mesmo, se o fogo do inferno é onde você terminará. Como você se ajudou, você não pode fazer nada sem Deus. Davi disse que sua ajuda vem de Deus acima. Ele não disse que poderia fazer isso sozinho ou deixar a religião do eu entrar em sua cabeça. Ele olhou para Deus em busca de ajuda. A religião do eu é satânica, e muitos cristãos não estão cientes disso. Pergunte-se: quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre morrer para si mesmo? No entanto, morrer para si mesmo é uma doutrina cristã fundamental. Gálatas 2, versículo 20, diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este versículo do apóstolo Paulo significa que, ao aceitar Cristo, os crentes simbolicamente morrem para sua antiga natureza pecaminosa e vivem uma nova vida na fé e obediência a Cristo. Lucas 9, versículo 23, diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui, Jesus enfatiza a necessidade de autonegação e a disposição de suportar dificuldades ou perseguições por amor a Ele. Romanos 6, versículo 6, diz: Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Esta passagem reflete a ideia de que os cristãos devem renunciar aos seus antigos modos de viver no pecado e adotar uma nova vida de justiça. Morrer para si mesmo não significa morte física literal, mas sim uma morte figurativa, onde o egoísmo, o orgulho e os hábitos pecaminosos são sacrificados para viver uma vida de humildade, serviço e obediência a Deus. Trata-se de colocar a vontade de Deus acima da própria, levando ao crescimento espiritual e a um relacionamento mais profundo com Deus.
Este conceito é central para o discipulado cristão e é visto como um caminho para a verdadeira liberdade espiritual e realização. E esta é a fé cristã, senhoras e senhores. A fé cristã é de comprometimento total, submissão total e obediência total a Deus. Você não pode ter um pé dentro e um pé fora. Escolha hoje que para mim e para minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o custo, serviremos ao Senhor. Como tal, a jornada da fé cristã não é um caminho de conveniência ou de meias medidas, exige um coração e uma mente totalmente voltados para a vontade de Deus. Mesmo quando essa vontade vai contra os desejos e confortos pessoais, é um caminho de renúncia constante, onde as tentações e as ilusões do mundo são rejeitadas em favor de uma vida que reflete a verdade, o amor e a santidade de Deus. Essa entrega não é um ato isolado, mas um processo contínuo. À medida que crescemos na fé, nos deparamos com novos desafios e situações que testam nossa dedicação a Deus. Cada decisão, cada ação e cada palavra podem se tornar uma expressão dessa entrega. Em um mundo que frequentemente valoriza o individualismo e o sucesso pessoal acima de tudo, escolher viver de acordo com os princípios cristãos pode ser contracultural. No entanto, essa escolha traz consigo bênçãos imensuráveis. A paz em saber que estamos seguindo o caminho que Deus traçou para nós, mesmo que esse caminho seja difícil, a alegria em servir aos outros e em refletir o amor de Deus em nossas ações, e a esperança na promessa de vida eterna, um lembrete de que nossa jornada na Terra é apenas uma parte de uma história maior que Deus está escrevendo. Portanto, a decisão de servir ao Senhor não é meramente uma declaração de fé, mas um compromisso de vida. É escolher todos os dias colocar Deus acima de tudo e viver de maneira que o honre e glorifique. É um convite para entrar em uma relação mais profunda com o Criador, onde cada passo de nossa jornada é guiado por sua sabedoria e amor. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em nada. Este trecho nos lembra que as provações são parte integrante do crescimento espiritual e ajudam a desenvolver a perseverança e a maturidade na fé. Em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, Jesus nos chama para ser o sal da terra e a luz do mundo, encorajando os crentes a viverem de uma maneira que reflita o amor e a verdade de Deus ao mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Este chamado enfatiza a importância de viver uma vida que não apenas honra a Deus, mas também serve de exemplo para os outros. Além disso, em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo aconselha: Nada façais por contenda ou por glória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Este ensinamento orienta os cristãos a adotarem uma postura de humildade e altruísmo, colocando as necessidades dos outros acima das próprias, refletindo o caráter de Cristo. Finalmente, em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, encontramos um poderoso chamado à transformação e renovação da mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, Paulo exorta os crentes a viverem de maneira sacrificial, dedicando suas vidas ao serviço de Deus e rejeitando os padrões mundanos. Cada um desses ensinamentos bíblicos fornece uma base sólida para a vida cristã, orientando os crentes na jornada de fé, amor, serviço e obediência a Deus. Eles nos lembram de que nossa fé não é estática, mas um caminho contínuo de crescimento, aprendizado e transformação, sempre com o objetivo de glorificar a Deus e servir ao próximo.
Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente sua opinião sobre o assunto e se inscreva no canal. Você está no canal Fim da Humanidade.